segmentação de público, você precisa entender o seu público, você precisa de a fundo, conhecer a fundo o seu público para que você possa transmitir isso na campanha. Mas isso, como segmentar um público? Carlos, eu fico vendo a galera falando sobre segmentação de público e eu não sei como segmentar um público. Eu vou te ensinar agora o que você tem que entender, o que você tem que saber para segmentar um público dentro do Facebook Ads, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo para que você entenda e você faça da forma correta. Essa mesma dúvida é uma dúvida que uma cliente minha tinha quando a gente estava fazendo mentoria e eu explicando para ela sobre público. E nós criamos algumas campanhas testes e as campanhas começaram a rodar. Segmentação de público é uma coisa que você tem que entender a raiz da coisa, tá bom? Você tem que entender a fundo como é que você vai segmentar esse público, porque não é só o aperto de ferramenta, de botões, o aperto de botões na ferramenta. Muitas vezes o seu conhecimento, principalmente, olha só, principalmente para negócios locais, quando eu digo locais, negócios que atendem uma determinada cidade, uma determinada região, um povoado, um bairro, você tem que entender uma coisa. Você precisa entender o que é o que as pessoas querem nesse lugar. Qual as características das pessoas, os costumes das pessoas nessa região. Só depois de você entender isso é que você vai segmentar. Porque eu vou dar um exemplo para você. Essa minha cliente, a gente fez um criativo muito refinado, um criativo muito bonito. Só que nós percebemos, e ela também percebeu, depois ela veio falar comigo, que o criativo tava muito mecânico. E as pessoas na região dela gostavam de coisas mais simples. Então, esse raciocínio que ela teve da coisa simples, isso daí é uma segmentação de público, tá bom? Isso daí, quando você entende a idade da pessoa que vai comprar aquele produto. Se você vende, vou dar um exemplo, se você vende um produto que é para pessoas jovens, jamais pessoas de uma maior idade vai comprar isso, uma idade, pessoas mais velhas. Se você vende coisas mais para pessoas mais velhas, você não vai conseguir vender para pessoas mais novas. Então você tem que entender isso. Você tem que entender os costumes daquela região que você quer anunciar. Você tem que entender sobre a idade daquele público, tá bom? Antes mesmo de você segmentar por interesses. Então você precisa transmitir isso primeiramente para o criativo. Depois que você entende isso, que você coloca, anota isso e você vai entender a idade daquele público, você vai entender o gênero daquele público, você vai entender os gostos daquele público, porque não basta só você entender sobre a idade e gênero. Você tem que entender os gostos daquele local. Vou dar um exemplo. Eu moro numa região quente, Nordeste é quente. Se eu quero vender casaco aqui, não vai pegar bem. Principalmente no verão, não vai vender bem. Tá entendendo? Mas se eu moro no sul, numa região mais fria, então se eu vendo casaco, eu posso segmentar para a região sul. Então é basicamente isso, é você ter um tipo de produto e você ter e você saber anunciar para as pessoas corretas. Porque se você não saber fazer isso, não adianta nenhum botão que você vá apertar lá no gerenciador de anúncios se você não entender a raiz da coisa. Você tem que analisar, olhar sua campanha. Tráfego pago são testes. Você vai fazer teste, você vai analisar suas campanhas e daí você vai implementando aqueles costumes, aqueles gostos ali naquela sua campanha para quê? Para que as pessoas daquela determinada região possam estar vendo o seu produto e você possa estar tendo cliente, tá bom? Então é basicamente isso. Segmentação de público, você precisa entender o seu público, você precisa de a fundo, conhecer a fundo o seu público para que você possa transmitir isso na campanha. Isso aí para negócio local. Quem vai saber mais do seu negócio do que quem mora na região, que é você, tá bom? O gestor de tráfego ele nunca vai saber o que as pessoas querem da sua região. Você mora na região, você vai saber o que é que as pessoas gostam, você vai saber qual horário que as pessoas compram, você vai saber qual o tipo de pessoa que convive ali. Então, desse jeito você vai conseguir segmentar um anúncio, tá bom? E se você quer aprender sobre ferramenta, como apertar botão,
Fala comigo, eu vou deixar um link aqui. Se você quer aprender tráfego pago, eu tenho uma mentoria, tá bom? E eu posso estar te ensinando mais sobre tráfego pago, o passo a passo sobre tráfego pago, todas as ferramentas, em que botões você tem que apertar, quais as plataformas você tem que usar, quais as coisas que você tem que fazer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no like, deixa um comentário, salva esse vídeo. Salva esse vídeo e se inscreve, que seguir não custa nada, né? Eu sou Carlos Carmona, estrategista digital. Fica com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.